Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu vou desvendar o modelo cognitivo da ansiedade em 8 passos para que você entenda como a ansiedade influencia seus pensamentos, ajudando você a perceber e lidar com os sintomas do dia a dia. Entenda os processos cognitivos por trás da ansiedade e ganhe controle sobre as suas relações. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga e doutoranda em psicologia, e há mais de 6 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. Sem qualquer motivo objetivo, de repente você começa a sentir vertigem, tontura, taquicardia, suor em várias partes do corpo, falta de ar, formigamento, dor no peito, calafrios e muitas outras sensações desagradáveis que te deixam apavorado ou apavorado. Apesar de tudo indicar que a tua saúde física está normal, talvez fique cada vez mais difícil de acreditar que tudo aquilo que você sente ou vem sentindo por repetidas vezes não signifique um problema real, concreto. Com o tempo, as atitudes mais simples, cotidianas, do teu dia a dia, elas tendem a parecer quase impossíveis de serem tomadas. E você experimenta o medo e a ansiedade. Parece que você não vai conseguir controlar os pensamentos e sensações. Acredita que tudo vai desmoronar e sua vida nunca mais voltará a ser como antes. Você sabe que tem competência para desempenhar certas atividades, mas você se sente inseguro por não ter certeza de que estará bem o suficiente para conseguir cumprir essas atividades. Fique tranquilo, pois você pode estar passando por um problema bastante conhecido, que tem até um nome e é muito mais comum do que se pensa, principalmente nos últimos anos, pois ele tem sido objeto de estudos, pesquisas e discussões frequentes nas áreas da psicologia, psiquiatria e saúde mental. O meu objetivo nesse vídeo é desvendar o modelo cognitivo da ansiedade para que você consiga perceber o que te afeta e, assim, usar essa consciência para lidar melhor com os sintomas no seu dia a dia. Vamos começar pelo primeiro princípio do modelo cognitivo da ansiedade, que é a avaliação de ameaças exageradas. Eu já te falei em vídeos anteriores, e eu vou deixar o link aqui na descrição, que o processo de avaliar sinais externos ou internos como possíveis ameaças ou perigos ou dano à nossa vida ou ao nosso bem-estar envolve um sistema defensivo, cognitivo, fisiológico, comportamental e afetivo rápido, automático e altamente eficiente que se desenvolveu para proteger e assegurar a sobrevivência do nosso organismo. Na avaliação de ameaça exagerada, nós analisamos o perigo em termos de proximidade, seja a proximidade física da situação ansiogênica ou a proximidade temporal. Também analisamos a ameaça em termos de natureza intensificadora, ou seja, pela iminência da vulnerabilidade da ameaça. E também nós avaliamos o perigo pela probabilidade de ocorrência e gravidade do desfecho. E todas essas características juntas, elas resultarão na atribuição de valor da ameaça inicial. Essa atribuição primária de valor da ameaça, ela é inerente a todas as vivências de ansiedade. E a avaliação da ameaça, ela envolve vários processos e estruturas cognitivas, incluindo atenção, memória, julgamento, raciocínio, o pensamento consciente. E eu vou te dar um exemplo disso. Imagine que um indivíduo está correndo por uma estrada razoavelmente isolada. Ele subitamente ouve um cachorro latir no quintal de uma casa que ele está passando próximo. Instantaneamente, os músculos desse corredor se contraem, o seu ritmo cardíaco aumenta, a sua respiração, a frequência cardíaca acelera. Então, essas respostas ao latir do cachorro, elas são provocadas por uma avaliação da ameaça inicial que é muito rápida, que mal é registrada na consciência desse corredor que está ali fazendo seu exercício. E o pensamento surge: corro perigo de um ataque, estou em perigo, estou correndo algum risco. Essa situação, ela terá um valor de ameaça alto se aquele corredor, que está fazendo o seu exercício, ele estiver próximo de uma casa que ele ouvir o cachorro latir. Se ele pensar que há uma alta probabilidade de que o cachorro não esteja preso, ou se ele supor, por exemplo, que o cachorro é grande e feroz, ou seja, existe uma alta gravidade, a situação vai ser bem mais ameaçadora para ele. Por outro lado, se aquele corredor atribuir um valor de ameaça baixo com a maior distância daquele cachorro, se ele concluir que o cachorro provavelmente está preso ou que simplesmente é um cachorro manso de estimação, ele vai ficar mais tranquilo. Então, é muito importante que você saiba que a avaliação da ameaça imediata, ela será evidente em todas as vivências e estados de ansiedade, tanto normais quanto anormais.
Já na ansiedade clínica, ou seja, nos transtornos ansiosos, essa avaliação de ameaça ela é exagerada e desproporcional ao valor daquela ameaça real ou daquele evento. Seguindo para o segundo passo do modelo cognitivo da ansiedade, nós temos a impotência aumentada. Aqui, a impotência aumentada, ela ocorre uma avaliação secundária, mais consciente dos recursos pessoais e da capacidade de enfrentamento da ameaça que é percebida. E para realizar essa avaliação, nós recorremos à autoeficácia, que é o quanto nós acreditamos que somos capazes de realizar algo. Por exemplo, eu tenho capacidade de lidar com essa ameaça que eu estou enfrentando? E nós recorremos também à expectativa de resultado. Por exemplo, qual a probabilidade de que os meus esforços reduzam ou eliminem aquela determinada ameaça, né? A autoeficácia e a expectativa de resultado positivo poderiam levar a uma redução da ansiedade, especialmente se os esforços iniciais do indivíduo em lidar com a ameaça parecerem bem-sucedidos. Por outro lado, a autoeficácia percebida baixa e uma expectativa de resultado negativa, elas levam a um estado aumentado de impotência e maiores sentimentos de ansiedade. Então, vamos para um exemplo. Imagine que uma mulher enfrenta uma ansiedade social significativa, especialmente em situações sociais desconhecidas. Ela evita eventos sociais, ela teme ser julgada negativamente pelos outros e ela experimenta sintomas físicos, como palpitação, sudorese, nessas situações de exposição social. E o pensamento mais comum dela é: ninguém vai gostar de mim, ou eu vou fazer um papel de ridícula. Se ela não acredita que é capaz de lidar com essas situações desafiadoras e ansiogênicas, e também ela não acredita que os seus esforços podem reduzir ou eliminar essa ameaça, ela tem um senso de impotência aumentada que potencializa o efeito da ansiedade. É muito importante que você saiba que, nesse quesito, o objetivo da terapia cognitivo-comportamental é aumentar a autoeficácia do paciente para que ele se sinta capaz de enfrentar essas incertezas. O terceiro passo do modelo cognitivo da ansiedade é o processamento inibitório da segurança. A ansiedade, ela acontece apenas quando nós focamos mais em situações perigosas, mas também quando ignoramos informações que não se encaixam na ameaça que nós estamos percebendo. Em outras palavras, a nossa mente, ela se concentra exageradamente no perigo e, ao mesmo tempo, ela deixa de notar coisas que não são vistas como ameaçadoras, ou seja, contribuindo para um determinado quadro ansioso. Nos transtornos de ansiedade, é como se a nossa mente automaticamente identificasse a situação perigosa, e isso afeta o processamento da informação sobre as possíveis ameaças. Qualquer informação que não se encaixe nessa percepção de perigo, ela é ignorada, ela é filtrada ou até mesmo excluída. Isso significa que não conseguimos absorver informações que poderiam nos ajudar a perceber que a situação não é tão ameaçadora quanto nós pensamos, o que faz com que a ansiedade ela continue e se perpetue. Lembra do exemplo do homem que estava correndo na estrada isolada e ouviu um latido alto do cachorro? Então, esse corredor ele pode se sentir intensamente ansioso em relação ao latido do cachorro. E por isso, ele pode não perceber uma cerca em torno da casa. E essa cerca reduziria a chance de que o cachorro corra para a estrada e o ataque. Então, essa aparente incapacidade de processar os aspectos de segurança numa situação, ela é vista claramente nos transtornos de ansiedade. Como, por exemplo, a pessoa com ansiedade de falar em público que não consegue processar os sinais de uma plateia que é receptiva, que está interessada em ouvir o que ela tem a dizer, ou o estudante que prestou um vestibular ou um concurso público e sente ansiedade ao pensar na prova que ele respondeu com sucesso a maioria das questões difíceis. Outra consequência do processamento inibitório dos sinais de segurança é que a pessoa pode buscar formas inadequadas de garantir a segurança e evitar o perigo. As pessoas com agorafobia, por exemplo, podem apenas se aventurar a sair de casa com certos membros da família, porque isso tende a reduzir a chance de um ataque de pânico, ou o indivíduo com obsessão de contaminação, ele pode desenvolver certos rituais compulsivos para reduzir aquela ansiedade e garantir o sucesso e a segurança da perspectiva de contaminação. Então, comportamento de busca de segurança e evitação, eles podem contribuir para uma manutenção da ansiedade.
porque ambos impedem a desconfirmação de que a ameaça percebida é benigna ou que a ameaça não ocorrerá. É muito importante que você saiba que na ansiedade saudável, a pessoa pode passar muitas horas procurando na internet informações que confirmem que uma mancha na pele é benigna e não um sinal de melanoma. Mas nesse caso, o comportamento de busca de segurança, ou seja, buscar a tranquilização, ele pode ser mal adaptativo e uma contribuição potente para a ansiedade, porque o indivíduo ele não consegue encontrar evidências conclusivas para desconfirmar aquela ameaça que foi atribuída àquela mancha na pele. Outra forma de tendência de desconfirmação ocorre quando a pessoa, com o transtorno do pânico, por exemplo, inicia uma respiração controlada, que é um comportamento de busca de segurança, sempre que sente um aperto na garganta e teme aquela sufocação. Nesse caso, a respiração controlada, ela impede que a pessoa descubra que a sensação na garganta não levará a um desfecho catastrófico de sufocação, por exemplo. Aqui vai algo muito importante para você entender. Na terapia cognitivo-comportamental para transtornos de ansiedade, nós focamos em melhorar a forma como processamos os sinais que indicam que não há uma ameaça real. Ou seja, nós trabalhamos para fortalecer a habilidade de perceber a informação que contradiz aquela ameaça que nós imaginamos, o que ajuda a reduzir bastante os níveis de ansiedade. O quarto passo do modelo cognitivo da ansiedade é o pensamento construtivo ou pensamento reflexivo. Durante estados ansiosos, modos de pensamento construtivos, eles são menos acessíveis. Isso significa que um raciocínio dedutivo mais lento, mais lógico e trabalhado, envolvendo um processo mais complexo e equilibrado do potencial de ameaça de uma situação, ele é mais difícil de se alcançar. Então, essa abordagem mais construtiva e reflexiva à ameaça está sob controle consciente, portanto, ela exige mais tempo e esforço, porque ela envolve não apenas uma avaliação mais completa dos aspectos de ameaça e segurança de uma situação, mas também requer uma seleção de comportamentos instrumentais para lidar com a ansiedade. Mas, quando um modelo de pensamento automático ou primitivo ele é ativado, ele tende a dominar o processamento de informação, até que a circunstância ativadora desapareça. E isso ocasiona uma inacessibilidade ao pensamento construtivo, prejudicando o pensamento reflexivo, e isso contribui para a manutenção da ansiedade. Agora, eu vou te mostrar um exemplo de pensamento construtivo de um paciente ansioso. Imagine que um homem tem uma apresentação importante no trabalho e ele está se sentindo ansioso. O pensamento automático dele é: eu com certeza vou fazer tudo errado. As pessoas vão pensar que eu sou incompetente. Mas então esse homem assume um modo construtivo, reflexivo, e ele tenta desafiar esse pensamento automático. Ele reflete sobre as suas habilidades, as suas experiências anteriores bem-sucedidas, e ele dedica um tempo à preparação para aquela apresentação. Ele pensa de uma forma mais equilibrada, considerando não apenas um potencial para o erro, mas também as suas capacidades de lidar com desafios. O comportamento que ele assume é: em vez de evitar a apresentação ou se preocupar excessivamente, ele decide praticar técnicas de respiração para acalmar. Antes daquela apresentação, ele também faz uma lista de pontos-chave que ele deseja abordar na apresentação para mantê-lo focado. Então, nesse exemplo, o paciente está conscientemente optando por um processamento construtivo e reflexivo. Ele está analisando a situação de uma maneira mais completa, de uma maneira mais equilibrada, selecionando quais as estratégias mais adaptativas para lidar com a ansiedade. E essa abordagem construtiva ela pode contribuir para uma redução da ansiedade e pode promover o enfrentamento mais eficaz da situação estressante. Nesse ponto, a terapia cognitivo-comportamental busca melhorar o acesso ao pensamento reflexivo e a efetividade desse pensamento para neutralizar as ameaças, neutralizar as avaliações errôneas. Aqui, o paciente ele aprende habilidades de reestruturação cognitiva como um meio de desenvolver uma perspectiva cognitiva mais construtiva sobre a ameaça que foi percebida. Vou abordar agora o quinto passo do modelo cognitivo da ansiedade, que é o processamento automático estratégico. No começo, quando nós enfrentamos uma ameaça, o nosso cérebro automaticamente entra em ação para avaliar a situação.
À medida que nós lidamos com aquela ameaça, o pensamento estratégico controlado, ele se torna mais proeminente, especialmente quando nós reavaliamos a situação e buscamos recursos e segurança. E se você ficou se perguntando, será que pensar de uma forma mais profunda e voluntária realmente ajuda a diminuir a ansiedade? A resposta é sim. Algumas pesquisas sugerem que as respostas automáticas ao medo, elas podem ser reduzidas quando nós compartilhamos informações socialmente. Saber o quanto podemos prever e controlar futuras ameaças influencia muito se ficamos ansiosos ou não. Então é provável que você, assim como eu, já tinha passado por situações em que corrigimos a ansiedade inicial ao analisar a ameaça de uma forma mais lógica. Pensar conscientemente, controladamente, pode realmente diminuir a ansiedade. E por esse motivo, a terapia cognitivo-comportamental tem o objetivo de montar intervenções de processamento cognitivo estratégico e os exercícios comportamentais e experienciais para modificação da avaliação de ameaça imediata reduz estados de ansiedade aumentado. Chegamos ao sexto passo do modelo cognitivo da ansiedade, que são os processos autoperpetuadores. Um episódio de ansiedade, ele pode durar alguns minutos, algumas horas. E a manutenção da ansiedade, ela deve ser vista como um ciclo vicioso ou como um processo autoperpetuador, porque quando a ansiedade ela é ativada, ela tende a se perpetuar por meio de inúmeros processos. Primeiro, a atenção autoconcentrada, ela é aumentada durante os estados de ansiedade, de modo que o indivíduo ele se torna agudamente consciente aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios comportamentos relacionados à ansiedade. Então, essa atenção aumentada aos sintomas de ansiedade intensificam a apreensão subjetiva do indivíduo. Segundo, a presença da ansiedade ela pode prejudicar o desempenho em certas situações ameaçadoras. Um exemplo disso é quando a pessoa com ansiedade de discurso tem um branco e ela começa a transpirar muito. A atenção a esses sintomas poderiam facilmente interferir na capacidade daquele indivíduo elaborar e executar o discurso. E terceiro, a pessoa ansiosa interpreta a presença da própria ansiedade como um desenvolvimento altamente ameaçador, que deve ser reduzido o mais rapidamente possível, para minimizar ou evitar os efeitos catastróficos. Então, nesse caso, a pessoa literalmente se torna ansiosa por estar ansiosa. É fundamental que você saiba dessas características autoperpetuadoras da ansiedade e entenda que a ansiedade ela pode se manter sozinha, ou seja, ela mesma pode continuar existindo. E isso acontece porque pessoas que sofrem de ansiedade, elas costumam interpretar os seus próprios sintomas como algo ameaçador. Então, se alguém quiser ajuda para parar esse ciclo, precisa lidar com a forma como a pessoa enxerga os sintomas ansiosos como ameaça. E nesse processo autoperpetuador, o grande foco da terapia cognitivo-comportamental será corrigir as interpretações errôneas desses sintomas ansiosos que o paciente experimenta. O sétimo passo do modelo cognitivo da ansiedade é a primazia cognitiva. O modelo cognitivo ele determina que o problema central nos transtornos de ansiedade é a ativação dos padrões de pensamento ameaçadores, conhecidos como os esquemas, que nos faz olhar por uma ótica exageradamente perigosa, tanto da realidade quanto da nossa autoimagem, retratando o eu como fraco, como impotente ou como vulnerável. Na fase inicial da ansiedade, ocorre uma avaliação rápida e voluntária das ameaças, e existe uma importância fundamental da cognição na aquisição e na manutenção das respostas ao medo. A avaliação cognitiva primária de ameaça e a avaliação secundária de vulnerabilidade pessoal podem generalizar de tal modo que uma série mais ampla de situações ou estímulos são percebidas erroneamente como ameaçadores, e várias respostas defensivas fisiológicas ou comportamentais, elas são inadequadamente mobilizadas para lidar com aquela ameaça. E é por causa dessa primazia cognitiva que uma mudança na forma de perceber a ameaça é necessária para a redução significativa da ansiedade. Sem intervenção, as avaliações repetidas e a reavaliação constante da ameaça e vulnerabilidade vão levar a uma generalização dos sintomas de ansiedade, abrangendo uma gama mais ampla de situações que são evocativas. Portanto, na terapia cognitivo-comportamental, a ênfase está na modificação desses padrões de pensamento para promover uma visão mais equilibrada e menos ameaçadora do mundo e do eu.
Então, mudar a ativação cognitiva da ameaça e vulnerabilidade é fundamental para evitar as generalizações e a manutenção da ansiedade. Chegamos ao oitavo passo do modelo cognitivo da ansiedade, que é a vulnerabilidade cognitiva à ansiedade. Cada pessoa é única, e isso também vale para o risco de desenvolver um transtorno de ansiedade. Algumas pessoas elas têm uma tendência maior para uma ansiedade devido a fatores como herança genética, processos neurofisiológicos e experiências de vida que influenciaram esse aprendizado. Mas certos padrões persistentes de pensamento, que são chamados de esquemas, eles estão envolvidos em regras e suposições de perigo e de impotência, e assim podem predispor alguém a ter uma ansiedade ou apresentar um quadro de ansiedade. Basicamente, isso significa que a propensão de ficar ansioso pode vir de crenças arraigadas sobre a vulnerabilidade e impotência pessoal, com uma forte ênfase na presença constante da ameaça. A suscetibilidade aumentada à ansiedade é um resultado dessas crenças que são centrais e persistentes sobre a vulnerabilidade pessoal e a proeminência da ameaça na mente de cada pessoa. E aqui está um mergulho profundo no modelo cognitivo da ansiedade. Se você chegou até aqui, meus parabéns. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário compartilhando suas experiências ou perguntas. E se esse conteúdo te ajudou, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. Antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos do canal que podem aprofundar mais o entendimento sobre a ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental. Estamos juntos nessa jornada.